Existe um mês no calendário do próximo ano que o inferno está tentando apagar da sua memória antes mesmo que ele chegue. Uma janela de tempo tão carregada de poder e propósito que as forças das trevas tremem só de pensar em sua aproximação. E a razão para esse pânico é simples: Deus falou. Entendam algo agora mesmo, pessoal. O Deus que abriu o Mar Vermelho não se aposentou. O Deus que fez o sol parar não está assistindo a história se desenrolar como um espectador passivo em uma poltrona celestial. Não. Nosso Deus ainda fala. E quando ele fala, a atmosfera tem que responder. Quando ele decreta, o tempo se curva em obediência. Quando sua voz ecoa, demônios são forçados a fugir. É por essa razão que estou diante de vocês hoje. A mensagem que queima em meu peito não foi lida em um noticiário, não foi moldada pela cultura e certamente não veio da sabedoria humana. Esta palavra foi liberada diretamente da sala do trono do céu, um decreto divino com um endereço e uma data específicos. Muitas vezes pensamos que os momentos proféticos estão trancados nas páginas amareladas da Bíblia. Mas eu vim aqui para quebrar essa mentira. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda está liberando promessas sobre o seu povo. E ele me deu uma palavra clara sobre um tempo que está chegando, um ponto de virada que não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Essa palavra celestial tem um nome e uma data: julho de 2025. E preciso que vocês se inclinem para mais perto, que silenciem as distrações, pois o que estou prestes a compartilhar não é um exagero para gerar emoção. Não é um hype, é a manchete do céu para a terra, um comunicado divino sobre o que está prestes a acontecer. Deus está colocando as coisas em movimento, e o cenário está prestes a mudar de uma forma que vai abalar tanto o reino espiritual quanto o natural. Portanto, você precisa estar desperto. Você precisa estar alerta. E, acima de tudo, você precisa estar posicionado. Porque o que Deus vai fazer, Ele não fará em segredo. Ele está procurando por aqueles que estão ouvindo. Antes de começarmos, quero que você faça algo por mim. Se você sente em seu espírito que este momento é para você, não diga nada. Apenas respire fundo e prepare o seu coração. Este não é um vídeo comum. E sua presença aqui não é um acidente. Fique até o fim, porque o que será revelado na última parte pode ser a chave que você tanto esperou. Mas vim aqui esta noite para quebrar essa mentira sobre vocês. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda está falando promessas sobre seu povo. Mas aqui está o que vocês precisam entender. Ele não apenas anuncia o que vai fazer. Ele os convida a alinhar suas vidas com o que ele falou. Ele está colocando as coisas em movimento e algo está prestes a mudar. As coisas estão prestes a mudar no reino espiritual e no natural. Mas vocês precisam estar despertos, precisam estar alertas e precisam estar em posição. Então, quero que se inclinem para ouvir. Não rolem a tela. Não durmam. Não deixem este momento passar despercebido. O que estou prestes a compartilhar com vocês não é exagero. É a manchete do céu. Deus disse que 5 coisas acontecerão em julho de 2025. E se vocês têm orado, esperado lutado ou apenas se segurado por um fio,
Acredito que estão prestes a ver porque tudo valeu a pena. Vamos lá, porque o tempo é agora. E ouçam, ele não está apenas preparando a bênção, ele está preparando vocês. Quando Deus fala, a atmosfera deve responder. Sua palavra nunca retorna vazia, como está escrito em Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei. Quando ele declara uma temporada de reversão divina, significa que o céu já liberou a ordem. E agora, a terra precisa se alinhar. Julho de 2025 não é apenas mais um mês no calendário. É um marco profético no tempo, um momento de virada divina. Quando o que o inimigo planejou para o mal começará a se desfazer e Deus começará a transformar situações de dentro para fora para a sua glória. E isso não será um desdobramento lento. As reversões que estão por vir acontecerão de repente, rapidamente e de forma inesperada. Não por causa de suas credenciais, não por causa de suas conexões, mas simplesmente porque Deus disse assim. E quando Deus diz, nada nem ninguém pode impedir. Reversões divinas são momentos em que o fluxo dos eventos muda de direção. E o que antes trabalhava contra vocês, de repente começa a trabalhar a vosso favor. Pensem em José traído por seus irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão, esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. E em um momento, um ato de reversão divina, Faraó chamou seu nome, e José passou de prisioneiro a primeiro-ministro, como narrado em Gênesis 41, versículos 39 a 41. Então, Faraó disse a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão sábio e prudente como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá às tuas ordens. Somente no trono serei maior que tu. E Faraó disse a José, vê, eu te ponho sobre toda a terra do Egito. Essa é a natureza da reversão divina. Elas não seguem a lógica natural. Elas obedecem ao tempo sobrenatural. Para muitos de vocês, julho será o mês em que o roteiro muda. Não porque vocês se esforçaram mais, mas porque a mão soberana de Deus interveio e declarou: chega, é o suficiente. Alguns de vocês estão presos em situações que parecem congeladas no tempo, como se alguém tivesse pausado suas vidas. Vocês oraram por anos sobre família, finanças, ministério, saúde, relacionamentos e parecia que nada se movia. Mas Deus está dizendo que nesta janela específica de tempo, Ele está liberando um tipo de ímpeto que não fará sentido. Vocês não poderão tomar crédito por isso, nem ninguém mais. É assim que saberão que é Ele. Portas que estiveram fechadas por anos se abrirão sem que vocês precisem bater. Pessoas que antes os desprezaram, de repente lhes mostrarão honra. O próprio lugar onde vocês foram rejeitados se tornará o lugar onde serão celebrados. Deus está revertendo o veredicto. Mas ouçam, não se trata apenas de avanços pessoais. Deus também está enfrentando sistemas espirituais de opressão e quebrando ciclos geracionais que mantiveram seu povo em cativeiro. Algumas correntes estão envolvendo suas linhagens familiares por décadas.
ciclos de pobreza, depressão, vício e confusão. O inimigo pensou que tinha suas famílias presas, mas o Senhor está dizendo que julho será um mês de interrupção divina. O que foi passado como maldição será revertido em bênção. Alguns de vocês acordarão e perceberão que os desejos, o tormento, a confusão, simplesmente desapareceram. Não por causa de um plano de 12 passos, mas porque o poder divino interveio e disse: chega. Há um componente de justiça no que Deus está fazendo. Ele é o juiz justo e ele tem observado a injustiça feita a vocês. Cada mentira, cada traição, cada atraso, cada ato de sabotagem, ele anotou tudo. Antes de começarmos, deixe um comentário com 1. Se você está pronto para ser inspirado, inscreva-se no canal. E ele não é injusto, como está escrito em Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Em julho, ele começará a reverter o que o inimigo roubou. Não apenas restaurá-lo, mas reverter o dano causado. Vocês não estão apenas recuperando coisas, estão recuperando tempo, saúde emocional, reputação. Para alguns, relacionamentos serão curados. Para outros, finanças serão recuperadas. Mas, de forma geral, vocês começarão a ver Deus fazendo o que só Ele pode transformar: amargura em doçura, cinzas em beleza, luto em dança, como descrito em Isaías 61, versículo 3, para conceder aos que choram em Sião que se lhes dê um diadema em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Alguns de vocês têm carregado vergonha de erros passados, decisões passadas, temporadas que desejariam apagar. Mas Deus está dizendo que a vergonha está prestes a ser revertida. O inimigo tentou usar sua história para silenciá-los, desqualificá-los, mantê-los escondidos na vergonha. Mas Deus está mudando o roteiro. O que antes os envergonhava, agora os capacitará. O que antes os fazia chorar, se tornará seu testemunho. As áreas que vocês evitavam em conversas se tornarão exatamente os lugares onde liberarão liberdade para outros. Esse é o tipo de reversão em que estamos entrando, onde até sua história se torna uma arma contra o inimigo. E não percam isso. Reversões divinas estão sempre conectadas à obediência, não à perfeição. Obediência. Há coisas que Deus pediu que vocês fizessem e vocês as fizeram, mesmo quando isso custou caro. Vocês se afastaram de relacionamentos, recusaram oportunidades, perdoaram pessoas que não mereciam, doaram quando mal tinham o suficiente. E vocês se perguntaram se isso importava. O céu notou. E agora, o céu está se movendo. Aqueles que semearam em lágrimas estão prestes a colher em alegria, como está escrito em Salmos 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas com alegria ceifarão. Aqueles que obedeceram em segredo estão prestes a ser honrados em público. Aqueles que continuaram servindo enquanto sangravam estão prestes a ser curados enquanto se levantam. Vocês podem não se sentir prontos para o que está por vir, mas prontidão nunca foi um requisito para a reversão. Posicionamento, sim. Permaneçam em postura.
Permaneçam humildes. Permaneçam disponíveis. Permaneçam rendidos. Não apressem o processo, mas também não durmam no momento. Esse tipo de mudança não vem do esforço, vem da santidade. Porque Deus está procurando pessoas alinhadas com seu coração, para que Ele possa derramar o que já preparou. Às vezes, Deus permite que vocês permaneçam em uma situação por mais tempo do que desejam, apenas para que quando Ele a reverter, não haja dúvida de quem o fez. Julho será um mês em que a única explicação será: Deus fez isso. Ele não vai verificar seu currículo, sua idade, sua localização ou sua contagem de seguidores. Ele está procurando fé. Ele está procurando pessoas que ainda acreditam que Ele pode, que Ele quer, que Ele deseja. E quando Ele encontra esse tipo de fé, mesmo que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele age como está escrito em Mateus 17, versículo 20. E Ele lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Até nas Escrituras, as reversões divinas frequentemente vinham após uma temporada de pressão e espera. Esther não foi coroada rainha da noite para o dia. Davi não assumiu o reinado no mesmo dia em que foi ungido. Curtiu o que vem por aí? Dê um like agora e não pule o final. Tem uma surpresa esperando por você. Mas quando o momento chegou, quando a plenitude do tempo veio, tudo mudou em um instante. E para muitos de vocês, sob o som desta palavra, julho é esse momento. É o avanço divino, a aceleração santa, a virada inesperada que faz cada temporada seca fazer sentido de repente. E não virá com um aviso. Simplesmente será. Vocês podem estar no meio da confusão agora. Podem estar cansados, desanimados, ou até questionando se ouviram Deus. Mas e se vocês estiverem no corredor de uma reversão divina? E se essa tensão atual for o trecho final antes do avanço? E se a guerra intensificou, não porque vocês estão perdendo, mas porque estão na iminência de vencer? E se aquelas portas fechadas não foram rejeição, mas a misericórdia de Deus preservando vocês para a porta certa, no momento certo? E se cada atraso foi uma preparação divina para uma reversão tão repentina, tão avassaladora, que os faz esquecer quanto tempo esperaram? Porque quando Deus reverte algo, Ele não apenas conserta o problema, Ele reescreve toda a história. A dor pela qual vocês passam se torna o ponto de virada que torna o final ainda mais poderoso. E quando as pessoas olharem para suas vidas, não conseguirão explicá-las logicamente. Elas não terão escolha, a não ser dizer: só Deus poderia ter feito isso. Há uma sacudida vindo, não para destruí-los, mas para expor o que está escondido. Em julho de 2025, Deus está levantando o véu. O que foi enterrado, silenciado ou ocultado, seja em suas vidas, em famílias, em igrejas, em lideranças ou nações, está prestes a vir à tona. O Espírito do Senhor não é apenas um consolador, ele também é um revelador da verdade. E nesta temporada, a verdade não será mais opcional, será inevitável. Coisas sussurradas, em particular,
serão gritadas dos telhados, agendas ocultas, motivos secretos, compromissos silenciosos. Deus está puxando a cortina, porque a exposição sempre vem antes da elevação. Nós, frequentemente, clamamos a Deus por clareza, mas a clareza sempre vem com luz. E a luz não revela apenas o que vocês querem ver, ela revela tudo, até as coisas que vocês não estavam prontos para enfrentar. Nesta temporada que se aproxima, Deus vai revelar coisas não para envergonhá-los, mas para curá-los. Ele exporá causas, raízes feridas, escondidas, traumas enterrados e padrões geracionais que operaram silenciosamente nos bastidores de suas vidas. Vocês não podiam vê-los antes, mas Ele está prestes a torná-los inconfundivelmente claros, porque até que seja revelado, não pode ser redimido, e Deus está mais comprometido com sua liberdade do que com seu conforto. Essa revelação não será apenas interna. Haverá uma descoberta visível em relacionamentos, em igrejas, em sistemas e estruturas de liderança. Por muito tempo, a decepção se disfarçou de sabedoria. A manipulação desfilou como liderança. O compromisso foi apresentado como estratégia. Mas o espírito de discernimento está aumentando. E aqueles que andam no espírito começarão a ver o que outros não percebem. Vocês discernirão corações além das palavras. Vocês sentirão atmosferas antes que qualquer ação seja tomada. Deus está dando a seu povo olhos para ver além das máscaras, porque muito está em jogo para sermos guiados por carisma em vez de caráter. Ao longo das Escrituras, Deus nunca permitiu que a corrupção permanecesse escondida para sempre. O pecado de Acã foi exposto no acampamento de Josué, não para envergonhar, mas para purificar, como narrado em Josué 7, versículo 19. Então disse Josué a Acã: meu filho, dá peste glória ao Senhor Deus de Israel e faze confissão perante ele. E declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Ananias e Safira foram expostos na igreja primitiva porque a pureza não podia ser comprometida na fundação, como registrado em Atos 5, versículos 3 a 5. Disse, porém, Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do preço do terreno? Ouvindo Ananias estas palavras, caiu e expirou. A desobediência de Saul foi descoberta pelo profeta Samuel, porque a liderança sem integridade sempre leva à destruição, como descrito em 1 Samuel 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus expõe porque ama. Ele revela porque sabe que o que permanece escondido ganha poder na escuridão. Mas o que é trazido à luz pode ser tratado, curado e transformado. Muitos de vocês têm sentido que algo não estava certo, mas não conseguiam identificar o que era. Em julho, Deus vai confirmar o que seu espírito tem agitado. Ele vai dar linguagem ao que vocês têm sentido profundamente. Ele vai trazer clareza à suspeita com a qual vocês têm lutado em oração. As mensagens de texto, as conversas, os sinais, tudo está prestes a se alinhar. Mas ouçam,
Deus não está fazendo isso para torná-los paranoides. Ele está fazendo isso para que vocês estejam preparados. O que foi feito na escuridão não permanecerá lá. Deus está respondendo à sua oração por clareza. E quando Ele a der, não a ignorem. Não a descartem. Porque a revelação de Deus é sempre um convite para responder em obediência. Mas entendam, a exposição nem sempre é sobre julgamento. Frequentemente, é sobre justiça. Algumas pessoas foram injustiçadas falsamente, acusadas, traídas e negligenciadas. E Deus viu cada momento. Ele viu as reuniões realizadas pelas suas costas. Ele ouviu as mentiras faladas sobre vocês. Ele observou aqueles que usaram seu silêncio contra vocês. E agora, Deus está prestes a trazer tudo à luz. E quando Ele o fizer, a vindicação não virá pelas suas mãos. Ele fará de tal forma que ninguém poderá negar que foi Deus. Quer mais conteúdos assim? Comente. Quero mais e ative o sininho para não perder nada. Porque quando Deus revela, Ele também restaura. Ele não apenas fala a verdade. Ele usa a verdade para libertar os cativos, como está escrito em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algumas das revelações nesta temporada acontecerão dentro de vocês. Há dons que vocês não sabiam que carregavam, força que não percebiam que tinham, autoridade que nunca souberam que lhes pertencia. Nesta temporada divina de revelação, Deus vai mostrar quem vocês são. Não a versão moldada pelas opiniões das pessoas ou limitada pelo seu passado, mas aquela que Ele viu quando os formou no ventre, como descrito em Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Essa revelação vai esticá-los. Vocês começarão a ver coisas que nunca notaram antes. Pode parecer estranho no início, mas não é estrangeiro e esquecido. É a versão de vocês que foi enterrada sob traumas, rejeição, medo e falsa humildade. Preparem-se para sonhos proféticos, discernimento profundo e conhecimento divino que não vem de evidências, mas do Espírito. Vocês entrarão em salas e captarão coisas instantaneamente. Não porque estão paranoides, mas porque seu espírito foi ativado. Deus está despertando o vidente em vocês. Ele está despertando o discernidor dentro de vocês. E vocês não poderão desver o que Ele lhes mostrar. E isso é por design. Porque esta próxima temporada não será navegada pelo intelecto, será navegada pela revelação. Deus está levantando um povo que não será enganado só porque algo parece bom ou soa espiritual. Ele está procurando aqueles que esperarão até verem a verdade por si mesmos. E quando Deus revela a verdade, a separação se torna necessária. Vocês não podem desver o que Deus mostra e não podem permanecer onde a desobediência é tolerada, onde a verdade é distorcida. Deus vai tornar isso tão claro que vocês não poderão continuar conectados ao que Ele está chamando vocês a deixar. Algumas conexões terminarão repentinamente e pode parecer confuso no início, mas essa confusão se tornará confirmação.
A exposição foi proteção. Ele não está apenas removendo o que é tóxico. Ele está revelando por que vocês toleraram isso em primeiro lugar. Ele está curando sua atração por disfunções. Ele está quebrando sua tolerância à manipulação. Ele está libertando vocês do silêncio diante do controle. Haverá também revelações na área de estratégia. Deus está prestes a mostrar a seu povo como se mover não apenas em uma direção geral, mas com precisão divina. Vocês têm pedido por orientação, mas Deus está prestes a entregar plantas. Ele mostrará como construir, para onde ir quando falar e quando permanecer em silêncio. Essa estratégia não virá de raciocínio natural, mas de instrução sobrenatural. Vocês sentirão a necessidade de jejuar, ajustar sua agenda, se afastar de certas vozes, não porque algo está errado, mas porque Deus está preparando para revelar algo certo. E para recebê-lo, vocês precisarão estar sintonizados para ouvir claramente e se mover com confiança em obediência. Nesta temporada, o Espírito Santo se tornará a sua voz mais confiável. Vocês pararão de terceirizar seu discernimento para pessoas bem-intencionadas, mas que não ouvem o que vocês ouvem. Vocês pararão de questionar o que Deus revela só porque não faz sentido no papel. Porque quando Deus revela algo, Ele não está pedindo validação. Ele está convidando vocês a se moverem, e sua disposição para andar no que Ele revela determinará sua capacidade de carregar o que está por vir. Não é hora de ignorar bandeiras vermelhas. Não é a temporada de negociar com compromissos. Não é a hora de fingir que não veem o que Deus está mostrando claramente. Porque a obediência atrasada em um tempo de revelação divina pode rapidamente se tornar desobediência disfarçada de paciência. Algumas das mudanças mais poderosas que vocês experimentarão não acontecerão em um santuário. Elas acontecerão nos cantos silenciosos de suas vidas, em seu carro, em sua mesa, no meio de uma conversa casual. E, de repente, algo fará sentido. Algo será descoberto. E naquele momento santo, vocês saberão que Deus está falando. Ele estava esperando por esse momento, não para assustá-los, mas para fortalecê-los, para libertá-los do que vocês nem sabiam que os prendia, para expor o que os impedia de andar plenamente no plano dele. Porque o que vocês não sabem pode impedi-los. E Deus os ama demais para deixá-los na escuridão. Há momentos no tempo em que o favor de Deus não apenas repousa sobre uma vida, ele a persegue. Julho de 2025 está marcado como um desses momentos. Este não é um favor comum. Não é o tipo de favor que vocês podem calcular, agendar ou explicar. Este é um favor incomum, do tipo que quebra protocolos. Favor que sobrepõe regras, sistemas e limitações. E esse tipo de favor tem uma condição. Ele localiza aqueles que andam em obediência. Não perfeição, não popularidade, não polimento, mas rendição. O favor está chegando. E não está procurando talento. Está procurando corações rendidos. Porque a obediência sempre foi a moeda do reino. Quando Noé construiu a arca, ele nunca tinha visto chuva. Quando Abraão deixou a casa de seu pai, ele não tinha mapa. Se este vídeo tocar seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje
Quando Pedro lançou sua rede novamente após uma longa noite de fracasso, ele o fez simplesmente pela palavra de Jesus, como registrado em Lucas 5, versículo 5. Respondeu-lhe: Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Cada ato de obediência desbloqueou um resultado divino. E nesta temporada, Deus está recompensando a obediência silenciosa. As escolhas que vocês fizeram quando ninguém estava olhando, os sacrifícios, a integridade, as orações, os limites, o dar, o perdoar, tudo foi visto. E agora, o favor está chegando como uma colheita plantada em segredo. Há um tipo específico de favor que só vem após o teste. Ele é forjado no fogo. Muitos de vocês passaram por temporadas em que obedecer a Deus parecia custar tudo. Vocês foram mal compreendidos. As oportunidades secaram. O silêncio parecia seguir seu sim. Mas o que parecia uma perda foi um investimento. Deus estava escondendo vocês enquanto os preparava. E agora, em julho, o que estava crescendo no subsolo está prestes a romper a superfície. Não por causa de sua força, mas porque Deus viu sua obediência e Ele está honrando isso com um favor incomum. Esse favor nem sempre fará sentido para os outros. Pode até ofender aqueles que acham que vocês não se qualificaram. Mas quando o favor é designado por Deus, ele não pode ser parado por opiniões. Ele abrirá portas que vocês nunca bateram. Ele os posicionará em salas que vocês não fizeram campanha para entrar. Ele colocará seu nome no coração de pessoas que vocês nunca conheceram. Porque o favor não é sobre ser visto pelo mundo. É sobre ser reconhecido pelo céu. E quando o céu os reconhece, a terra não tem escolha a não ser responder. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Esse favor incomum não é apenas sobre bênçãos materiais. É sobre capacitação divina. Vocês de repente terão força para fazer o que não podiam antes. Entrarão em salas com uma confiança que não é arrogância, mas certeza ungida. Falarão com clareza, criarão com excelência, construirão com sabedoria, porque o favor de Deus repousará sobre suas ideias, sua voz e suas mãos. Coisas que antes levavam meses começarão a levar dias. A resistência que vocês enfrentavam começará a se quebrar. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque vocês mudaram para a zona de graça, onde o favor divino flui sem atrito. A obediência que Deus honra nesta temporada nem sempre parecerá dramática. Às vezes, é a decisão silenciosa de permanecer fiel quando estão exaustos. É falar a verdade quando o silêncio seria mais seguro. É escolher permanecer enraizado quando tudo em vocês quer fugir. É o sim que custa algo. Esse é o tipo de obediência que atrai a mão de Deus. É o tipo de obediência que prova que vocês confiam mais em Deus do que no resultado. E para aqueles que têm se perguntado, Deus notou julho, será a sua resposta. Ele viu cada sim, ouviu cada oração sussurrada. E agora, o favor está prestes a responder. Deus vai destacá-los, não para inflar seu ego, mas para cumprir uma designação divina. Ele está levantando pessoas em quem pode confiar com influência. Pessoas que levarão sua presença para negócios, mídia, educação, governo e ministério. Vocês pensaram,
que estavam apenas trabalhando em um emprego, apenas gerenciando uma casa, apenas construindo silenciosamente nas sombras. Mas o tempo todo, Deus estava preparando vocês para a visibilidade. Não para seu reconhecimento, mas para seu propósito. E o favor que Ele está liberando tornará inegável que sua mão está sobre suas vidas. Não por causa de marketing, mas por causa do manto. Não por causa da marca, mas por causa do fardo. Há uma mudança acontecendo na forma como o favor está sendo distribuído. Está se movendo dos barulhentos para os leais, dos chamativos para os fiéis, dos buscadores de holofotes para os moradores do lugar secreto. Deus está contornando plataformas para encontrar pureza. Ele não está procurando os mais carismáticos. Ele está procurando os mais comprometidos. Aqueles que não desistiram quando o fogo ficou quente. Aqueles que não comprometeram quando a sala ficou solitária. Aqueles que continuaram adorando, semeando, orando e acreditando mesmo quando ninguém estava aplaudindo. O favor de Deus está prestes a localizar esses corações. E Ele os está levantando não como troféus, mas como testemunhos. Esse favor também trará conexões divinas. Vocês não terão que perseguir pessoas. Não terão que forçar portas a se abrirem. Deus orquestrará alinhamentos, designações estratégicas do reino que são ordenadas para seu próximo capítulo. Ele está enviando pessoas que abrirão portas, falarão seu nome, em salas que vocês nunca entraram, cobrirão vocês em oração, investirão em sua visão e caminharão com vocês em propósito. Essas não serão apenas amizades, serão parcerias divinas, alinhamentos do reino. E quando vocês as encontrarem, saberão, porque elas confirmarão o que Deus já lhes disse, não competirão com o que Ele colocou em vocês. Vocês devem estar prontos para administrar esse favor. Porque com o favor vem a responsabilidade. Deus não está liberando favor para entretenimento. Ele está liberando para impacto. Vocês devem permanecer enraizados na palavra, fundamentados na humildade e sensíveis à voz do Espírito. Porque o favor pode abrir portas, mas é o caráter que as mantém abertas. Não deixem o favor levá-los onde sua integridade não pode sustentá-los. Permaneçam obedientes. Permaneçam arrependidos. Permaneçam rendidos. A mesma obediência que atraiu o favor será necessária para carregá-lo. E para alguns de vocês, julho trará um nível de aceleração que os deixará desconfortáveis. As coisas se moverão rápido. Oportunidades virão de repente. Recursos aparecerão inesperadamente e vocês sentirão a tensão, o puxão entre gratidão e sobrecarga. Mas não temam a velocidade. Confiem naquele que a colocou em movimento. Confiem no Deus que a enviou. Ele sabe o que vocês podem lidar. Ele sabe o que colocou dentro de vocês. E Ele sabe que este é o tempo designado. Vocês não precisam explicá-lo. Não precisam se desculpar por isso. Não precisam diminuí-lo para deixar os outros confortáveis. Caminhem nisso com ousadia, sabendo que foi a obediência que abriu este momento. Outros podem não entender o tempo. Podem questionar por que está acontecendo para vocês agora. Podem trazer à tona seu passado, suas falhas, sua história. Mas o favor não é baseado na história. É baseado no destino. Deus não favorece os perfeitos. Ele favorece os rendidos.
E se vocês deram a ele seu sim em particular, ele está prestes a honrá-los em público. Não para torná-los famosos, mas para torná-lo visível. Sua vida está se tornando um outdoor de sua bondade. E julho é o mês em que essa visibilidade começa. Haverá momentos em que o favor em sua vida os fará sentir desqualificados. A síndrome do impostor pode tentar se infiltrar e sussurrar: "Você não pertence aqui." Mas ouçam isso. Vocês não se colocaram lá. Deus o fez. E onde ele os coloca, ele os capacita. Seu favor não é uma provocação, é uma ferramenta. Não é apenas para seu benefício, é para sua designação. Então, caminhem com ousadia, falem com confiança, liderem com humildade, porque a obediência os trouxe aqui. E a obediência os manterá aqui. Há temporadas em que Deus começa a mudar as coisas tão drasticamente que o que antes se encaixava não se alinha mais. Em julho de 2025, Deus está iniciando uma troca divina. Antigas designações estão sendo levantadas. Novos alinhamentos estão sendo liberados. Algumas das coisas que vocês têm carregado eram destinadas apenas a uma temporada. Certos relacionamentos, posições, papéis, até identidades serviram a um propósito no passado, mas não combinam mais com onde Deus está levando vocês. Fique até o final para um momento especial e comente: "Estou dentro", para mostrar que você está com a gente. Este é um mês de alinhamentos do reino. Deus está orquestrando movimentos estratégicos, intencionais, inegáveis, para que seu povo esteja posicionado não apenas onde deseja estar, mas onde ele precisa que esteja. Há uma sacudida, há uma reordenação, porque o propósito divino sempre exige posicionamento divino. Alguns de vocês já estão sentindo isso. Uma agitação em seu espírito, uma tensão silenciosa, um saber que algo simplesmente não está certo onde vocês estão. A antiga graça está se dissipando. O que antes parecia gratificante agora parece desgastante. O que costumava fluir agora parece forçado. Isso não é um sinal de fracasso, é um sinal de transição. Deus não está punindo vocês, Ele está promovendo vocês. Mas a promoção no reino frequentemente parece separação. Ele está chamando vocês para longe de designações que foram certas no passado, mas não fazem mais parte de seu futuro. Alinhamentos do reino nem sempre parecem convenientes. Eles frequentemente exigem que vocês deixem de lado o conforto da familiaridade de pessoas e lugares aos quais se apegaram. Mas Deus está atrás de posicionamento, não apenas de paz. Ele não está simplesmente dando o que parece bom. Ele está dando o que produzirá fruto. Há parcerias divinas, localizações divinas, tempos divinos. E Deus está alinhando tudo isso agora. Se vocês forem sensíveis à sua liderança, começarão a ver que a interrupção é direção. A porta fechada é sua deixa. A perda é sua liderança. A mudança é seu sinal. Deus está reposicionando vocês para maior impacto. Mas esse alinhamento exigirá discernimento, porque nem tudo que parece bom vem de Deus. Algumas oportunidades virão vestidas como bênçãos, mas são distrações. Algumas vozes soarão sábias, mas são falsificações. Nesta temporada, vocês devem ouvir o Espírito Santo mais atentamente do que nunca, porque o inimigo também sabe que vocês estão na iminência de um alinhamento divino. Ele tentará seduzi-los
com imitações. Ele oferecerá substitutos que parecem bênçãos, mas não carregam o sopro de Deus. Vocês precisarão de clareza espiritual para discernir o que é designado por Deus versus o que é oferecido pelo inimigo. Um os esticará para seu propósito. O outro os prenderá no conforto. Antigas designações não são apenas empregos ou ministérios, são também mentalidades. Algumas das formas como vocês costumavam pensar os medos que costumavam acomodar, as inseguranças que carregavam, não são mais compatíveis com seu próximo nível. Vocês não podem carregar o peso de seu futuro enquanto se apegam aos pensamentos de seu passado. Então, Deus está alinhando suas mentes. Ele está renovando como vocês se veem, como ouvem sua voz e como andam na autoridade que Ele já lhes deu. Ele está tirando a autossabotagem, quebrando o domínio da síndrome do impostor e desmantelando toda crença limitante. Porque onde Ele está levando vocês, vocês não podem se dar ao luxo de questionar o que Ele já disse. Em julho, vocês se sentirão atraídos por novos ambientes, novas pessoas e novas conversas. Não resistam ao chamado. Deus está expandindo seu círculo, esticando sua perspectiva e apresentando vocês àqueles que carregam a próxima camada de sua designação. Esses novos alinhamentos não são substituições, são reforços. Eles carregam o que vocês estavam sentindo falta, complementam o que vocês carregam, ativam e desbloqueiam a próxima fase de seu chamado. E quando vocês os encontrarem, sentirão. Haverá paz, clareza e aceleração sobrenatural. O alinhamento divino sempre vem com confirmação. Para alguns, a mudança será repentina. Uma ligação, um e-mail, uma conversa abrirá uma porta que vocês nunca esperaram. Para outros, será gradual. Uma série de impulsos, um desconforto crescente, um padrão divino de redirecionamento. Seja como for, prestem atenção. Deus está alinhando, não apenas para onde vocês vão, mas quando vão. O tempo é tudo na estratégia do céu. Mova-se cedo demais e vocês correm o risco de danificar. Mova-se tarde demais e vocês atrasam outros que estão esperando por sua obediência. Então esta é uma temporada em que quietude e sensibilidade são suas maiores forças. Sim, vocês se moverão, mas apenas quando Deus disser para se moverem. Esses alinhamentos também podem desafiar seu orgulho, porque as pessoas que Deus trará para suas vidas podem não parecer com o que vocês esperavam. Elas podem vir de origens diferentes, falar uma linguagem diferente, operar em um estilo diferente, mas carregam o que vocês precisam e vocês carregam o que elas precisam. Deus está formando alianças improváveis, unindo gerações, culturas e denominações. Porque o próximo movimento de Deus não virá por meio de brilho isolado. Virá por meio de obediência unida. Este é o corpo de Cristo funcionando como sempre foi destinado a ser. Cada parte unida, cada uma suprindo o que falta à outra. Sem ego, sem hierarquia, apenas harmonia. Haverá também realinhamentos em sua vida pessoal. Deus está restaurando a ordem divina em áreas que há muito estão desequilibradas. Ele está alinhando seu tempo, sua energia e suas prioridades. Ele está enfrentando distrações. Ele está quebrando as correntes do agradar pessoas e ele está chamando vocês de volta
a uma obediência focada e inabalável. Vocês não poderão fazer tudo. Não poderão estar em todos os lugares. Precisarão dizer não com mais frequência. Vocês precisarão guardar seu espaço mais intencionalmente, não porque estão sendo egoístas, mas porque estão sendo preparados. A preparação sempre vem antes da elevação, e Deus está ajustando seu ambiente para sustentar o peso do que Ele está prestes a liberar. Alguns desses alinhamentos serão designações disfarçadas. Deus enviará pessoas para suas vidas, não apenas para abençoá-los, mas para que vocês as abençoem. Mentoria, discipulado, intercessão. Vocês não estão apenas sendo alinhados, estão sendo enviados. Isso será crítico nos dias que virão. Vocês não estão apenas sendo alinhados para receber, mas para derramar, construir, liderar, cobrir e discipular. E parecerá natural, porque é para isso que vocês nasceram. Vocês reconhecerão esses momentos não pelo quanto eles lhes dão, mas pelo quanto puxam a unção dentro de vocês. Encontrarão alegria em servir, não porque é fácil, mas porque não parecerá esforço, parecerá respiração. Há lugares onde vocês não poderão mais se esconder. Deus está alinhando visibilidade com designação. Vocês estiveram em uma temporada escondida, mas julho está marcando o início de seu desvelamento, não para aplausos, mas para propósito. Ele está dando visibilidade para a responsabilidade. Vocês não poderão mais se encolher. Não poderão continuar dizendo, não estou pronto. Porque Ele os tornou prontos. Pelo fogo, pela espera, pelo estiramento, e agora o alinhamento exige ação. Vocês serão chamados, puxados para a frente, empurrados para fora, e não parecerá forçado. Parecerá o destino finalmente alcançando o tempo. Vocês também começarão a notar alianças antigas se dissolvendo silenciosamente. Sem conflito, sem caos, apenas distância, redirecionamento e uma falta de ressonância espiritual. Não lamentem o que Deus está movendo. Não se agarrem ao que está desaparecendo. Deixem Ele fazer o alinhamento, mesmo que doa, porque o que está por vir curará a dor. Os alinhamentos certos trarão paz, clareza, foco e favor. Vocês não terão que se esforçar para mantê-los. O óleo fluirá naturalmente. Vocês olharão para cima e perceberão que não estão mais construindo sozinhos. Estão construindo ao lado daqueles que carregam o mesmo fardo, a mesma urgência, o mesmo fogo santo. Deus está alinhando recursos também. Finanças, plataformas, ferramentas, conexões, tudo o que é necessário para a próxima designação está sendo atraído para vocês. Vocês não precisam persegui-lo. Não precisam manipular nada. Apenas andem em obediência e confiem no tempo dele. A provisão está ligada à posição. Se vocês estão onde Deus os colocou, o que precisam os encontrará lá. Esta é a economia sobrenatural do reino. O alinhamento atrai suprimento. Vocês não estão mendigando, não estão perseguindo. Estão simplesmente entrando no que já foi ordenado. Porque quando Deus alinha algo, não há esforço, apenas rendição. Há um som subindo no reino espiritual, um som de marcha, um som de movimento, um som de guerra. Julho de 2025 não é apenas um mês de favor e revelação. É também um mês de guerra espiritual intensificada.
para aqueles que têm sentido a pressão, para aqueles que sentiram a resistência aumentando, para aqueles que viram a oposição crescer mais sutil e mais agressiva. Isso não é sua imaginação. A guerra é real, mas a vitória também é como está escrito em 1 João 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A tensão que vocês sentem é a confirmação de que algo está prestes a romper. Algo está prestes a nascer. E o inimigo está aterrorizado com o que está do outro lado de sua persistência. A guerra sempre se intensifica antes do avanço. Quando Jesus estava prestes a começar seu ministério, o inimigo veio contra ele no deserto, como narrado em Mateus 4, versículos 1 a 11. Quando Moisés nasceu, Faraó emitiu um decreto para matar todas as crianças do sexo masculino, como registrado em Êxodo 1, versículo 22. Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: todo menino que nascer, lançá-lo-eis no rio. Quando a igreja primitiva começou a crescer, a perseguição irrompeu. O inimigo não é onisciente, mas pode sentir o movimento divino. Ele sente os tremores do que Deus está prestes a liberar. E ele luta não de um lugar de força, mas de medo. Ele sabe que seu tempo é curto. Então, ele tenta desgastar os santos por meio de distração, atraso e desânimo. Mas aqueles que discernem os tempos não serão movidos pelo que sentem. Serão ancorados pelo que sabem. Vocês devem entender que a guerra nem sempre é um sinal de que fizeram algo errado. Muitas vezes é o maior sinal de que estão fazendo algo certo. O inimigo não desperdiça recursos atacando pessoas que não representam ameaça. Ele vem atrás daqueles que carregam peso espiritual. Ele mira aqueles com autoridade invisível e influência no reino. E muitos de vocês têm enfrentado pressões que não fazem sentido natural. Vocês lutaram contra a confusão, fadiga, relacionamentos tensos, altos e baixos emocionais e uma guerra mental implacável. Isso porque não é uma batalha de carne e sangue, como está escrito em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É espiritual e exige uma resposta espiritual. Nesta temporada, a passividade não é uma opção. Vocês devem vestir toda a armadura de Deus. Devem orar com estratégia, não apenas com emoção. A adoração deve se tornar sua arma. A palavra deve se tornar sua espada. O louvor deve se tornar sua resistência. Não é hora de reagir, é hora de resistir. E a promessa é clara, como está escrito em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas a resistência não é um evento de uma só vez. É uma postura, um ritmo, um estilo de vida. Vocês não repreendem o inimigo apenas uma vez e seguem em frente. Vocês permanecem firmes dia após dia, declarando com autoridade que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará, como prometido em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará.
e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. A guerra que vocês estão enfrentando não é apenas pessoal, é territorial. O inimigo está tentando reivindicar regiões inteiras, famílias, linhagens, esferas de influência. Mas Deus está levantando guerreiros que não recuarão. Ele está colocando vocês em ambientes específicos onde sua própria presença perturba as trevas. Vocês não são apenas funcionários, são intercessores. Não são apenas pais, são profetas sobre seus lares. Não são apenas criativos, são ungidos para levar luz a sistemas e espaços onde o inimigo pensava que tinha controle. Com essa revelação, deve vir uma resistência intencional. Vocês devem falar o que Deus fala. Devem declarar sua palavra sobre suas vidas e cobrir o terreno que lhes foi confiado com fé, oração e verdade. Essa guerra testará a sua identidade. Uma das táticas mais antigas e astutas do inimigo é fazer vocês questionarem quem são. Se vocês são filhos de Deus, então por que isso está acontecendo? Se são chamados porque parece tão difícil, mas agora, mais do que nunca, vocês devem permanecer na identidade dada por Deus. Vocês são amados, são escolhidos, são ungidos, são protegidos, são vitoriosos, não um dia, mas agora. O inimigo vence quando vocês esquecem quem são. Mas toda vez que se levantam, na verdade, toda vez que declaram sua posição, toda vez que falam o que Deus já disse sobre vocês, vocês lembram ao inferno que não são facilmente abalados. Vocês estão fundamentados na verdade da palavra de Deus. O campo de batalha, frequentemente, será sua mente. É onde o inimigo aponta seus ataques mais estratégicos por meio do medo, ansiedade, dúvida, comparação e distração. Mas vocês receberam autoridade para tomar todo o pensamento cativo e torná-lo obediente a Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 10, versículo 5, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso exige vigilância. Vocês não podem permitir que todo o pensamento corra solto. Devem filtrar seu pensamento pela verdade. Isso se alinha com a palavra de Deus, reflete seu caráter. Se não deve ser derrubado, vocês não estão à mercê de suas emoções. Vocês têm o poder de renovar suas mentes e andar em paz sobrenatural, mesmo quando o caos está ao seu redor. Algumas das guerras virão na forma de silêncio. Deus pode parecer distante. O céu pode parecer quieto. E nesses momentos, o inimigo tentará convencê-los de que estão sozinhos. Mas o silêncio não é ausência. Frequentemente, quando o professor está silencioso, é porque um teste está em andamento. Esse teste específico não tem como objetivo enfraquecer sua fé. Ele é projetado para fortalecê-la. Vocês estão aprendendo a confiar em Deus não apenas quando Ele fala, mas quando Ele não fala. Estão aprendendo que sua presença não é baseada em como se sentem, mas no que Ele prometeu. E se Ele disse que nunca os deixará então, mesmo no silêncio, Ele está lá como garantido em Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma, te deixarei nunca, jamais te abandonarei. Vocês também devem guardar sua boca nesta temporada. O inimigo está procurando acordo. Ele não pode criar, mas pode manipular. E uma de suas táticas é atraí-los para falar morte sobre sua vida, seu futuro, sua família.
Tenham cuidado com o que dizem. Não concordem com o medo. Não ensaiem sua derrota. Não falem fracasso sobre o que Deus ainda está formando. Em vez disso, declarem vida. Falem as promessas de Deus. Confessem sua verdade, mesmo quando suas circunstâncias não a refletem. Suas palavras não são apenas expressões, são armas. Usem-nas sabiamente. Alinhem sua boca com o céu, e o inferno não terá chance. Esta também é uma temporada para se inclinar à intercessão. Suas orações estão fazendo mais do que vocês imaginam. Toda vez que intercedem, estão afastando as trevas. Estão construindo cercas espirituais ao redor de sua família. Estão garantindo vitórias para pessoas que talvez nunca conheçam. Deus está chamando seu povo para uma oração mais profunda. Não uma oração para desempenho, não orando por obrigação, mas uma oração cheia de poder, conduzida pelo Espírito. Ele está despertando guerreiros nas horas da meia-noite. Ele está gerando gemidos que não podem ser expressos. Ele está colocando nomes e nações em seu coração, porque agora é o tempo de orar. E não é aleatório, é guerra. Vocês não estão apenas orando, estão mudando atmosferas. É por isso que não devem se surpreender se a guerra espiritual aparecer em áreas que vocês pensavam que já estavam resolvidas. O inimigo frequentemente mira o que Deus está prestes a usar. Aquele relacionamento, aquele dom, aquele lugar de ministério, se está sob ataque, é porque carrega peso. O inimigo não é onisciente e ele não desperdiça energia. Ele está vindo atrás de vocês porque sente o que está por vir. Mas o que ele não entende é isto: cada ataque está afiando seu discernimento, aprofundando sua dependência de Deus e levando vocês mais perto de sua presença. E assim, chegamos ao coração da batalha, ao epicentro da tensão, que muitos de vocês têm respirado como o próprio ar. Chegamos ao ponto em que a promessa encontra a resistência, onde a profecia é confrontada pela pressão. Para aqueles que têm sentido o peso aumentar, para aqueles que viram a oposição se tornar mais sutil, porém mais agressiva, para aqueles que se perguntaram em meio às lágrimas e ao cansaço: Deus, onde estás no meio de todo este barulho? Eu preciso que você ouça com cada fibra do seu ser. O que você está experimentando não é a sua imaginação. A guerra é real, mas a vitória também é. Você precisa entender que a guerra que se intensifica ao seu redor não é e nunca foi um sinal de que você fez algo errado. Pelo contrário, muitas vezes ela é a maior confirmação de que você está fazendo algo profundamente certo. O inimigo do seu destino não desperdiça suas melhores munições com alvos sem valor. Ele não se levanta contra aqueles que não carregam nenhuma ameaça ao seu reino de trevas. Ele mira naqueles que carregam um peso espiritual, naqueles que foram marcados para a grandeza, naqueles sobre quem o céu liberou um decreto de avanço. A fadiga que você sentiu, a confusão mental que tentou te paralisar, as relações que foram subitamente tensionadas, a montanha-russa emocional. Nada disso foi um acidente. Foi uma reação calculada do inferno ao som do que Deus está prestes a liberar em sua vida e através de você. Portanto, hoje eu quero reescrever a narrativa da sua luta. Cada ataque que você suportou não foi em vão. Cada mentira que você rejeitou
cada vez que você escolheu adorar em vez de reclamar. Cada noite em que você dobrou os joelhos, quando seu corpo só queria desistir, não foi em vão. Cada passo de obediência que pareceu te custar tudo, não foi em vão. O que o inimigo, em sua fúria cega, não consegue compreender é isto. O que foi projetado para te quebrar está, na verdade, te construindo. A pressão que deveria te esmagar está, na verdade, produzindo um óleo mais puro e mais potente. O fogo que foi aceso para te consumir está, na verdade, forjando um aço inquebrável dentro do seu espírito. Cada ataque está apenas afiando o seu discernimento, aprofundando a sua dependência de Deus e te empurrando para mais perto da sua presença protetora. A guerra não foi um desvio. Ela tem sido a sua preparação. A batalha não foi um castigo. Ela tem sido a sua forja. E é aqui que a promessa explode em cores gloriosas. Porque do outro lado desta persistência, do outro lado desta resistência santa, não há apenas alívio. Há uma liberação da glória de Deus como você nunca viu antes. A promessa é clara e retumbante àqueles que atravessarem este mês de julho, este portal profético com sua adoração, ainda queimando com sua fé refinada como ouro, e com suas vozes ainda levantadas em louvor. Esses são os que entrarão na plenitude do que Deus prometeu. Não se trata apenas de sobreviver à batalha. Trata-se de como você luta. Trata-se de manter o louvor como sua arma, a palavra como sua espada e a identidade de filho como seu escudo intransponível. Veja bem, esta guerra não é aleatória. Ela é estratégica. E a recompensa também não será pequena. Ela será monumental. Você não está lutando apenas por si mesmo. Cada vez que você se mantém firme, você não está apenas assegurando a sua própria vitória. Você está vencendo batalhas em nome dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Você está conquistando território para a sua cidade, para a sua igreja e para a sua geração. Você é um intercessor em seu local de trabalho, um profeta em sua casa, um portador de luz em sistemas onde as trevas pensavam ter o controle absoluto. E a vitória que está vindo não será silenciosa. A reversão será drástica. A revelação será clara, o favor será inegável e o alinhamento será divino. Tudo pelo que você lutou em segredo será a base para a bênção que Deus liberará em público. Isto nos leva à mensagem central, ao coração pulsante de tudo o que foi dito esta noite. A guerra mais feroz sempre precede a maior glória. O corredor mais escuro é sempre aquele que leva à porta mais brilhante. A tensão final é sempre o sinal de que o rompimento está a meros centímetros de distância. A resistência do inimigo não é um sinal de que você está perdendo. É a prova aterrorizada de que você está na beira de ganhar tudo. A escuridão se aprofunda momentos antes do amanhecer. O parto é mais doloroso momentos antes do nascimento de uma nova vida. E a guerra que você enfrenta agora é o trabalho de parto de um novo capítulo, de um novo nível de autoridade e de uma nova manifestação do poder de Deus em sua vida. A sua capacidade de suportar a pressão nesta temporada determinará diretamente a sua capacidade de carregar o peso da glória que está por vir. A rendição não é uma opção. A passividade não é uma estratégia. A retirada não está
em nosso vocabulário. Em julho e nos dias que o precedem, você terá que lutar, mas a notícia gloriosa é que você não lutará sozinho. O Senhor dos Exércitos, o próprio Jeová, Sabaoth, está com você. Anjos foram designados para te guardar em todos os seus caminhos. O sangue de Jesus, que fala coisas melhores, está te cobrindo e te protegendo. A palavra de Deus viva e eficaz está te equipando. E o Espírito Santo, seu consolador e advogado, está te fortalecendo de dentro para fora. Você não está lutando para obter a vitória, você está lutando a partir de um lugar de vitória que já foi conquistada para você na cruz. Então, esta noite, a questão não é se haverá uma batalha. A questão é como você vai lutar. Você vai concordar com o medo ou vai alinhar sua boca com o céu? Você vai ensaiar a sua derrota ou vai declarar a promessa de Deus até que ela se manifeste na terra? Eu quero te chamar para uma decisão agora. Não amanhã, não, na próxima semana, mas neste momento sagrado. Se você está dizendo, Deus, eu entendi, a batalha é real, mas a tua promessa é maior, eu me recuso a recuar. Eu me recuso a me calar. Eu vou lutar até o fim. Eu quero que você faça algo. Onde quer que você esteja, eu quero que você se levante. Se puder, fique de pé como um ato profético, uma declaração ao céu, à terra e ao inferno de que você não será movido, que a sua posição é de um guerreiro, não de uma vítima. Agora, com seu coração alinhado à sua postura, repita esta oração em voz alta comigo. Declare isso sobre sua vida, Pai Celestial. Eu reconheço a guerra, mas eu magnifico o teu poder. Eu escolho hoje me posicionar, não com a minha força, mas com a tua. Eu visto toda a tua armadura. Eu firmo meus pés na verdade, protejo meu coração com a tua justiça e calço meus pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, eu levanto o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir. A minha adoração será a minha arma. A minha fé será a minha vitória. Julho de 2025 e todos os dias, até lá, me encontrarão de pé, lutando, crendo e esperando a manifestação completa da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor dos Exércitos seja seu estandarte. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde sua mente e seu coração. E que a alegria do Senhor seja a sua força inabalável, não apenas nesta batalha, mas por toda eternidade. Agora vá e lute como o vencedor que você já é.